Deus, pode abrir comigo ali no livro de Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1. Abre ali com o pastor. Está todo mundo feliz aí nessa manhã, não? Tá mesmo ou não tá? Então dá um glória a Deus aí, quero ver. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre alguém. Eu não quero falar sobre algo. Eu quero falar sobre alguém muito precioso. Eu quero falar sobre o maior tesouro que nós recebemos nessa terra, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Quero falar nessa manhã sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a evidência de alguém que tem o Espírito Santo. E eu quero que, conforme a gente vai falando aqui, você vá fazendo uma introspectiva, uma reflexão. E eu quero que você pense se a vida que você tem levado, que eu tenho levado, se essa vida tem agradado o Espírito Santo ou não, ou se essa vida evidencia para as pessoas que estão ao meu redor se eu sou alguém cheio do Espírito Santo ou não. Porque você pode ter certeza que, por exemplo, num culto como esse, aonde nós estamos aqui, todas as pessoas que estão aqui dentro, indiferente da maneira que vive, se essa pessoa vive agradando a Deus ou não, ela num ambiente como esse sente a presença de Deus, porque o Senhor está no meio do seu povo, Ele se revela. É por isso que a gente costuma dizer que é muito fácil a pessoa ser crente ou ser cristão no meio do povo de Deus, dentro da casa de Deus, porque nós estamos aqui por um único objetivo: prestar um culto ao Senhor. Amém? Alguém veio prestar um culto ao Senhor ou veio só receber? Nós viemos prestar um culto ao Senhor. O que Ele nos der é lucro, mas nós viemos prestar um culto ao Senhor. E nessa ação de prestar um culto ao Senhor, Ele se revela, a presença dEle se revela. E aqui nesse ambiente todos nós sentimos a presença de Deus, somos tocados pela presença dEle, mas a diferença é da porta para fora. As pessoas que decidem conservar essa presença, conservar esse toque, conservar o Espírito Santo dentro de si. Porque o dia mais complicado de se viver é o amanhã, é a segunda-feira. É quando a gente sai de um ambiente como esse, sai do descanso da família e volta para o trabalho, do dia a dia. Enfrenta o trânsito, enfrenta o patrão, enfrenta o colega de trabalho, enfrenta as dificuldades do dia a dia, de um dia de trabalho cansativo, as responsabilidades de uma segunda, de uma terça-feira. É ali que nós precisamos evidenciar se somos ou não alguém que carrega a presença do Espírito Santo. E existe uma diferença. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, carrega essa presença, é diferente de quem não carrega e de quem não tem. Porque a pessoa ela traça um modo de vida de santidade, de santificação. Não quer dizer que ela não erra, não quer dizer que ela não falha. Se tiver alguém aqui dentro que levanta a mão e diz eu não falho, eu vou duvidar, porque ou vai ser um anjo ou não sei, um extraterrestre. Porque toda pessoa que tem o Espírito Santo falha, mas ela não falha porque ela quer. É um erro de percurso que se acontece. Mas aquela que não tem o Espírito Santo, ela anda de uma forma que desagrada a Deus e não está nem aí. Ela anda de uma forma iníqua, uma forma que Deus ele não se agrada, ela não está nem aí. Se Deus não se agrada, o que importa é ela fazer aquilo que agrada o coração dela. Então essa pessoa não tem o Espírito Santo. Então nós precisamos ver e medir sobre isso, de que forma nós temos caminhado. Eu queria ler Atos capítulo 1, versículo 1, que diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até um dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta instrução, ou deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, do qual falei a vocês. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
é este tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8: mas recebereis ou receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, é uma ordem que Jesus dá para os discípulos. O Senhor já havia ressuscitado, andou 40 dias com os discípulos, apareceu para eles, apareceu para mais de 500 pessoas, e ele nesses 40 dias andou ensinando, pregando, instruindo, encorajando, falando com os discípulos, determinando o que eles deveriam fazer. E uma das últimas ordens do Senhor é: fique em Jerusalém, não sai daqui, não sai desse lugar para querer pregar, para querer curar, para querer falar do Evangelho. Não sai daqui, fica aqui, porque vai chegar um dia que vocês vão receber poder, vai descer sobre vocês esse poder, e esse poder é o Espírito Santo que está prometido. E somente depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão sair daqui e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E eu quero que nós olhamos para isso aqui com muito carinho e meditamos nisso aqui, porque quando a Bíblia fala da palavra poder, essa palavra significa dunamis, no grego, que significa força, ou capacidade, ou poder. Então o Espírito Santo iria dar para os apóstolos capacidade, poder, autoridade, para daí sim eles enfrentarem as dificuldades de pregar o Evangelho para os perdidos, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos, anunciar o reino de Deus para quem nunca ouviu. E o Espírito Santo de Deus, ele seria a autoridade que os apóstolos precisariam para poder exercer a vontade de Deus sobre eles na face da terra. E o Espírito Santo, irmãos, é tão importante nas nossas vidas e na nossa caminhada, que o próprio Jesus não iniciou o seu ministério sem receber o Espírito Santo. Você vai ler em Mateus, você vai ler em Marcos, você vai ler em Lucas e você vai ler em João, e você vai ver que Jesus não iniciou o seu ministério sem o Espírito Santo descer sobre ele. Os 4 evangelhos vão mostrar que quando Jesus foi batizado por João, o Espírito Santo em forma de pomba pousou sobre Jesus, e João Batista ouviu uma voz vinda do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. E quando ele sai da água, o Espírito que veio sobre ele leva ele ao deserto para ser tentado. Depois de 40 dias e 40 noites, ele sai daquela tentação e inicia o seu ministério pregando dentro da sinagoga, e dali em diante curando, ressuscitando e fazendo todos os sinais e maravilhas que nós temos registrado na palavra de Deus. O Senhor não iniciou na sua caminhada o seu ministério sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem capacita o homem e a mulher para viver uma caminhada segundo a vontade de Deus. Cristo é o nosso exemplo. O modo de vida que nós precisamos viver está em Cristo, quando o homem caminhou sobre a terra. E se ele não iniciou o seu ministério, a sua caminhada, a sua vida sem a presença do Espírito Santo, significa que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos aceitar caminhar sem o Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós não teremos capacidade de agradar a Deus ou força para vencer o pecado sem o auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos dessa terceira pessoa da Trindade, que é Deus, que foi nos deixado aqui como um presente. O Senhor falou que Ele iria ser assunto aos céus, mas Ele não nos deixaria órfãos, ou seja, Ele não nos deixaria sozinho. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para caminhar conosco, para nos capacitar nessa caminhada, para nos dar poder para caminhar e ser livre da ação das trevas.
E nós precisamos disso, irmãos, dessa certeza de que o Espírito de Deus está dentro de nós, de que o Espírito de Deus é quem nos capacita para viver uma vida que agrada a Deus, de que não há outra ferramenta, não há outro livro que possa nos ajudar, livro de autoajuda, ou até mesmo somente a leitura e o conhecimento da teologia, não pode nos dar uma capacidade de caminhar de uma forma que agrada a Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente a presença de Deus habitando dentro de nós é que pode fazer isso. E quem habita dentro de você é o Espírito Santo. É a presença de Deus através do Espírito Santo. Então você e eu precisamos entender que Jesus deu uma ordem para os discípulos: vocês vão receber um poder, uma capacidade, uma força que vai fazer de vocês minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e também nos confins da terra. Por onde vocês caminharem, as pessoas saberão que vocês carregam a minha presença dentro de vocês, por causa do poder, da capacidade que o Espírito Santo vai dar para vocês. É por isso que às vezes a nossa vida não agrada a Deus, porque nós não pedimos ao Senhor para que o Espírito Santo nos guie. Nós não pedimos para Deus para que o Espírito Santo seja a nossa direção. Nós não pedimos a Deus para que o Espírito Santo nos encha da sua vontade, do seu querer e da sua presença, nos capacitando a viver de uma forma que agrada a Ele, para sermos testemunhas. A mesma palavra escrita sobre testemunha no grego significa mártir. Mártir no grego significa testemunha, ou seja, pessoas que estão dispostas a, se for preciso, morrer pela causa do Evangelho. E quem dá essa capacidade, irmãos, é o Espírito Santo. Quem na hora em que você está ali no precipício, pronto para cair na lama do pecado, e move o teu coração, mostrando para você que é errado, é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Quando nós caímos no pecado e não damos mais bola para isso, e pecamos deliberadamente, sem nenhum tipo de temor, não existe mais essa ação dentro de nós, porque nós já apagamos a ação do Espírito Santo. Ele avisa uma vez, ele avisa duas vezes, ele chama de volta, ele move a estar de volta. Mas se nós permanecermos numa vida que desagrada ao Senhor, essa presença, a Bíblia diz que é apagada. A Bíblia diz que a presença do Espírito Santo não sai, ela é apagada. Não apagueis o Espírito Santo. O que apaga o Espírito Santo é uma vida sem temor, uma vida sem ouvir a voz dele, uma vida sem obediência. O que evidencia que o Espírito Santo está dentro de nós não é o quanto eu falo em línguas, não é o quanto de culto eu venho na igreja, não é o quanto de pregações eu prego aqui, as pessoas choram, ou de louvor que eu louvo aqui, as pessoas adoram a Deus, que parece que o teto vai explodir. Não é nada disso, não é o que eu faço para o Senhor que evidencia o Espírito dentro de mim, mas é a maneira que eu vivo. É se eu dou bom testemunho, ou se eu sou alguém que as pessoas olham e dizem: aquele cara ali, aquela mulher ali, se é para ir na igreja e ser igual a ele, ser igual a ele, nem vou. Porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo não é me dar somente dom de línguas, mas é mudar a minha vida, é me livrar de uma vida de lixo, de lodo, de imoralidade, de iniquidade, de mentira, de fofoca, de pecado, de amor, aquilo que é das trevas, e me tirar dali, arrancar do meu coração essas paixões pelo pecado, e levar o meu coração a amar ao Senhor. E esse amor ao Senhor vai mover a minha vida a andar conforme Ele deseja que eu ande. Um filho que ama o pai anda conforme a vontade do seu pai, não porque tem medo, mas porque o ama. Quem anda com Deus porque tem medo das consequências, sempre vai errar escondido. Não é assim? Quem está sentado aqui já foi filho de alguém. E se a mãe olhava, ou o pai olhava e falava: eu vou quebrar a tua cara se você fazer isso, a gente ia lá e fazia escondido, irmão. A minha mãe e minha avó fumavam, jogava as xepas de cigarro fora. Minha mãe falava assim: olha, a tua avó sempre fumou. Eu acendia cigarro para ela no fogão e dava para ela.
eu nunca fumei, minha mãe nunca fumou, mas ela acendia o cigarro no fogão para dar para minha avó. E ela falou: da mesma forma que eu nunca fumei, meu filho, você também nunca vai fumar. Eu ia lá, quando a minha avó jogava xepa, se escondia debaixo do murozinho e pegava a xepa e... ninguém via. Eu tinha medo das consequências. Se alguém me pegasse, eu tinha medo das consequências, mas eu fazia escondido. Irmãos, e é assim muitas vezes na nossa vida, na questão do adultério, da pornografia, da fornicação. Nós temos medo das consequências se as pessoas nos pegarem fazendo aquilo. Nós temos medo das consequências se as pessoas descobrirem, e por isso muitas vezes escolhemos fazer escondido e esconder aqui dentro para que ninguém saiba. Mas aquele que é o juiz, o verdadeiro Pai das nossas vidas, está vendo todas as coisas. Nada pode ser escondido dele. E esse medo seu de ser pego cometendo um pecado é o que faz você fazer o que faz escondido. Você tem que trocar esse medo pelo amor a Deus. 1 de João diz que o amor lança fora todo o medo. E esse amor a Deus, quem pode gerar no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Ele leva o nosso coração ao Senhor. Antes, Efésios diz que nós estávamos sem Deus no mundo, nós vivíamos sem Deus, nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, na imoralidade, nas trevas, na iniquidade. Quando Cristo nos salvou e nós fomos a Ele, o Espírito de Deus passou a habitar em nós e levar o nosso coração em direção a Cristo. E esse levar o coração em direção a Cristo nos fez amar o Senhor. Por isso que no primeiro amor você se esforça para agradar a Deus. Por isso que no primeiro amor você ora porque ama a Deus. Por isso que no primeiro amor você lê a Bíblia, come a Bíblia, não porque você tem medo do que pode acontecer, mas porque você ama a Deus. O amor dado pelo Espírito de Deus em nosso coração a Cristo é o que move a nossa vida a viver de uma forma que o agrada. É o que move a nossa vida a ser testemunhas de Cristo. O que você precisa é entrar no quarto em secreto, dobrar o joelho e parar de pedir para Deus um carro novo, uma casa nova, uma prosperidade, e pedir para Ele o Espírito de Deus que vai capacitar a sua vida a viver de uma forma que agrada ao Senhor, de uma forma que o fará ser testemunha de Cristo. O Espírito Santo de Deus é o tesouro mais importante que eu e você podemos ter sobre a face da terra. E nós precisamos clamar a Ele de todo o nosso coração. Mateus capítulo 12. O Senhor faz um milagre livrando um homem de um espírito maligno. Os fariseus olham para Jesus a partir do verso 22 e dizem assim: esse cara não libertou não esse jovem pelo poder de Deus. Ele libertou esse jovem pelo poder do maioral dos demônios, Beelzebu. E o Senhor olha para aqueles homens e falou assim: olha, uma casa dividida não subsiste, ela não pode continuar. Se Satanás está expulsando Satanás, a casa está dividida, logo vai cair. Mas se eu expulsei esse demônio através do Espírito Santo pelo poder de Deus, o reino de Deus é chegado a vós. Em outras palavras, meu irmão, e nós precisamos entender isso aqui. Em outras palavras, quem nos capacita para curar, para libertar, para viver uma vida conforme a vontade de Deus, para agradar o Senhor e amar a Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E de que forma que nós temos vivido sabendo disso? Será que aonde nós estamos entrando, o Espírito de Deus está entrando conosco? Será que as palavras que nós estamos falando, o Espírito de Deus está lá conosco? Será que as obras que nós estamos fazendo têm evidenciado que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Nós somos diferentes do mundo, não pela roupa que a gente veste, irmão. Hoje a gente está aqui, ó. A gente se veste, claro, não de uma forma vulgar,
Isso é pecado, a sensualidade é pecado. Mas a gente se veste igual ao mundo. Não precisa estar de saia até no pé. Não precisa deixar de cortar o cabelo. Não precisa ficar sempre com a barba parada, não deixar ela crescer, porque isso, aquilo outro é pecado. Você tem que andar só de calça, você tem que andar só de terno, você não pode isso, você não pode aquilo. Não é isso que nos faz ser diferentes. Não é isso que nos diferencia de quem está lá fora. Não é isso que mostra que nós somos diferentes daquelas pessoas que estão caídas. O que mostra que somos diferentes é que o curso do mundo está indo para um lado e a nossa vida está num sentido contrário. Para o mundo tudo pode, para nós o que pode é só o que está contido na palavra do Senhor, é só o que agrada ao Senhor. Para o mundo tudo é certo se te faz feliz, para nós não. A alegria de Deus é o que tem que ser cumprida sobre a nossa vida. Não é o que nos agrada, é o que agrada a Deus. Não é o que nos satisfaz, irmãos, porque você vai concordar comigo que a maioria das coisas que geram prazer para nós são pecado. O pecado é bom ou é ruim? Alguém pode dizer aí? É ótimo. Para a carne, o pecado é bom. Você sair daqui num solzinho desse, abrir uma latinha de cerveja, ó, é bom, mas é errado. Ir lá encher a cara de droga para ficar 4 horas alegre é bom, mas é errado. Sair com 3, 4 mulheres, 3, 4 homens, se divertir como se não houvesse amanhã é bom. Seria hipócrita dizer que não é, mas é errado. O apóstolo Paulo falou assim: já não vivo mais eu. Não é que ele não estava mais vivo escrevendo do mundo dos mortos. O apóstolo Paulo escreveu do mundo dos mortos que ele não está vivo. Não tem nada a ver com isso, ele estava vivo. O que ele estava querendo dizer é que ele não vivia mais para agradar a si mesmo. Ele não vivia mais para fazer as suas próprias vontades, mas ele vivia para agradar o Senhor e para fazer aquilo que agradava ao Senhor. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que a partir do momento que Cristo o encontrou e o Espírito o selou, a vida que ele vivia segundo os seus prazeres não importa mais para ele. O que importa é fazer a vontade de Deus, irmãos. E fazer a vontade de Deus é experimentar da presença plena do Espírito Santo. Nós não temos sozinho capacidade para fugir do pecado, capacidade para fazer a vontade de Deus, capacidade para agradar e andar segundo o coração de Deus. Quem nos capacita, como fala da palavra poder, do namis no grego, quem nos capacita, quem nos dá poder, quem nos dá força para vencer o pecado, para andar segundo a vontade de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não é necessário, ele é extremamente necessário. Quando eu iniciei minha jornada na fé, era isso que eu ouvia. Quando eu iniciei a minha jornada na fé, era isso que eu escutava: se você orar e buscar a presença do Espírito Santo, Ele vai livrar você do pecado. Ele vai fazer você viver uma vida que agrada a Deus. Ele vai fazer você viver as vontades de Deus sobre a sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Era isso que eu ouvia. Era isso que eu ouvia. Eu não ouvia: você precisa ser um baita de um teólogo, ainda que seja bom. Ler a Bíblia, conhecer, fazer teologia é ótimo. Ótimo. Mas eu não ouvia isso no início da minha caminhada. Eu ouvia: você precisa do Espírito Santo. Você precisa do agir do Espírito Santo. Você precisa cuidar, porque o Espírito Santo ele se entristece. Cuida para não entristecer ele. E a gente andava.
E a gente dizia assim: meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu pequei, será que eu blasfemei? A nossa preocupação era guardar o Espírito Santo dentro de nós, era ter um cuidado extremo para que ele não saísse. Era igual Davi, quando foi descoberto o pecado que ele cometeu com Batseba, o pedido dele não foi: não conta para ninguém, não me envergonha no meio do meu povo, não fala aos quatro cantos do meu reino. Não, ele disse assim: eu te peço, Senhor, pode contar o que tiver que contar, pode mostrar o que tiver que mostrar, eu não me importo que todo mundo fique sabendo, mas um pedido eu faço: não me repulse da tua presença e nem me retires do teu Santo Espírito. Davi sabia que a presença do Espírito Santo era essencial para viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós precisamos voltar a esse tempo de orar ao Senhor e pedir para Ele nos encher da presença do Espírito Santo, nos encher daquele que o Senhor enviou à terra para estar conosco todos os dias até a consumação do século. A promessa de Mateus 28, 18, 19 e 20, aonde Jesus fala que Ele estaria conosco todos os dias, se cumpre na presença do Espírito Santo, irmãos. Viver uma vida que desagrada a Deus implica em viver sozinho. Estar vivo na carne e morto no espírito é uma vida vazia, é uma vida cheia de amigos, é uma vida cheia de bens, é uma vida cheia de álcool, é uma vida cheia de droga, é uma vida cheia de prostituição, mas é uma vida vazia, é uma vida que agrada a carne, mas mata o espiritual. Nós precisamos pedir capacidade ao Senhor através do Espírito Santo. Se o teu desejo é viver uma vida que agrada a Deus, para que quando Ele vier e estabelecer o seu reino sobre a terra, você e eu pudermos estar aos pés dele adorando o Cordeiro que está sentado no trono, você e eu precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Não é por força, não é por poder que vamos alcançar alguma coisa, como diz Zacarias, mas é pelo Espírito Santo. Não é pela sabedoria, pelos recursos ou pela força que temos no nosso braço, pela inteligência que temos da palavra de Deus, mas é pela ação do Espírito Santo. Eu conheço teólogos que conhecem a Bíblia, que são bacharel em teologia, que estão desviados conhecendo ela. Não é a conhecimento da palavra na letra que vai fazer você e eu alcançarmos algo em Deus, mas é a presença do Espírito de Deus que vai nos manter de pé na hora da adversidade, na hora da dificuldade, porque Ele é o nosso consolador. A minha Bíblia aqui, NVI, João 14 diz que Ele é o nosso conselheiro. O Senhor falou assim em João 16: eu tenho mais coisa para falar para vocês, mas não compete a vocês saber agora, mas daqui a pouco vai vir o Espírito da verdade, e Ele vos dará a conhecer todas as coisas e vos guiará na verdade. Quem nos guia na verdade, na santidade e para viver uma forma que agrada ao Senhor, não é nada a não ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, não é uma força. O Espírito Santo não é um fantasma que paira por aqui. Ele é uma pessoa. Ele é um amigo. Ele chora. Ele sente ciúmes. Ele intercede por nós ante o trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos chamar a presença do Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Paulo falou no livro de Coríntios dizendo: vocês não sabem que vocês estão templo do Espírito Santo, templo da presença de Deus, e que Ele habita dentro de vocês. O Senhor Jesus falou: se alguém disser para vocês o reino de Deus está lá, ou o reino de Deus está aqui, não acredite nem vai atrás, porque o reino de Deus não está lá e nem aqui, Ele habita dentro de vocês. O que vai capacitar você, meu irmão, que está com a cara enfincada no pecado, já pediu 10 vezes perdão, é 50 Santa Ceia que pede perdão pela mesma coisa. O que vai capacitar você de sair dessa vida imoral é a presença do Espírito Santo. Clame por essa capacidade, clame pela descida do Espírito Santo. E não é falar em línguas que evidencia que você tem o Espírito, é a mudança de vida,
é a mudança de obras, de atitudes. Roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Falava palavrão, não fala mais. Porque agora habita dentro de você não alguém profano, mas alguém santo. E esse alguém santo está direcionando você à santidade. Viver uma vida em santidade é impossível sem Ele. E a santidade é uma construção, é diário, é de fé em fé, é de glória em glória. Cristo em vós é a esperança da glória. É o Espírito que vai capacitando. Bebia 10 latinhas, agora bebe 3. Fumava 3 maços de cigarro, agora diminuiu. E assim ele vai sendo capacitado a fugir. O Espírito Santo vai lhe dando capacitação, vai lhe dando força, vai lhe dando poder. E ele vai crescendo em Deus, ele vai alcançando a vontade de Deus a cada dia. É gradativo, às vezes é devagar, mas ele está indo, porque ele está orando, ele está pedindo a Deus, ele está buscando ao Senhor, e o Senhor está o capacitando através do Espírito Santo, está mostrando o caminho da verdade, está mostrando o que desagrada a Ele, e ele está saindo pelo poder que o Espírito tem capacitado ele. É por isso que quando nós entramos na casa de Deus pela primeira vez, cheio de pecado, falha, sem ter nada para oferecer, sem conhecer um versículo da Bíblia, nós sentimos algo diferente e dissemos assim: eu quero voltar. Nós não conhecíamos nada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é o versículo talvez mais conhecido no meio do povo de Deus. A gente não sabia. Na verdade a gente nem falava Jesus, só falava Deus. Eu demorei um tempo, perguntei para o pastor se eu estava em pecado, porque eu não conseguia orar em nome de Jesus. Eu falava: Deus, eu estou aqui e eu quero, Deus. Tá bom, Deus, obrigado. A gente tem dificuldade de falar Jesus porque não foi acostumado a isso. Espírito Santo, quem que é? Quem que é o Espírito Santo? O que é isso? É um fantasma? É um espírito que anda vagando? A gente não entendia nada. Nunca ouviu falar de Trindade. Nunca ouviu falar do sacrifício de Cristo na cruz por completo. Nunca ouviu falar de um assunto teológico maravilhoso. Nunca. A gente nunca ouviu falar da palavra de Deus. A gente entrou na igreja cheia de pecado, com uma vida toda errada, mas nós sentimos algo diferente, porque o Espírito de Deus já estava nos atraindo em direção a Cristo. O Espírito de Deus já estava nos atraindo em direção ao Senhor. Ele já estava movendo o nosso coração para nos arrependermos desses pecados que nós entramos na igreja cometendo, e a cada dia vencê-los um atrás do outro, até alcançar um lugar aonde o Senhor olhasse para nós e se agradasse da nossa vida. Por favor, meu irmão, comece a buscar essa capacidade, comece a buscar esse poder, essa força que é o Espírito Santo, e ele vai começar a mexer o teu coração, ele vai começar a mover algo dentro de você. Aquilo que antes para você era errado, você sabia que era, mas não estava nem aí, vai começar a te incomodar, vai começar a gerar um desconforto dentro de você. É o Espírito Santo de Deus direcionando você a Cristo e mostrando para você e para mim o caminho da verdade. Aproveita que isso está acontecendo e começa a largar aquilo que desagrada o Senhor, para andar de uma vida em santidade e de uma forma que o agrada. Comece a pedir o Espírito Santo, comece a pedir o poder de Deus, comece a falar com o Senhor que você precisa do agir do Espírito. Por favor, irmão, chega de uma vida de mentira, chega de uma vida de igreja. E se essas portas fechar? Se olha na Síria, o povo está morrendo. Os caras têm prazer em filmar, matando o povo que é crente. Se olha na Índia, igreja sendo queimada, tombada, o povo entrando. Se olha a Europa, é uma bagunça. Povo frio, não tem mais igreja, e as que tem estão lutando contra o sistema. Igrejas estão fechando as portas, irmãos, pelo mundo afora. América do Sul ainda é uma benção, América do Norte. Mas e se chegar para cá e essas portas têm que fechar? Se nós não tivermos uma intimidade com Deus,
e uma capacidade de ser testemunha de Cristo fora das quatro paredes. Quando essa porta fechar, a gente vai andar perdido, porque nunca leu a Bíblia, porque nunca orou, porque nunca jejuou, porque vivia de igreja, vinha para o culto de domingo, chorava e adorava a Deus. Segunda-feira estava fumando, segunda-feira estava no WhatsApp conversando com menina nova que quer entrar em fornicação, casado com mulher no celular conversando para o adultério. Mas chegava na quarta, no domingo, entrava na igreja, chorava pedindo perdão a Deus. Chega, irmão, peça uma capacidade, um poder ao Espírito Santo para santificar o nosso coração, para limpar a sujeira. Quando ele vem limpando a sujeira, ele vem limpando a eira, ele vem tirando a bagunça, ele vem limpando os cantinhos. A iniquidade sai, a imoralidade sai, as trevas são tiradas e a luz começa a brilhar. Essa luz é a santidade que vem através do Espírito Santo, irmão. Em nome de Jesus, para de pedir perdão pelo mesmo pecado. Para de chorar 10 anos pedindo perdão pelo mesmo pecado, irmão. Pecado todo mundo vai errar, mas o mesmo pecado batendo na tecla sempre. Eu não sei o que fazer, pastor. Eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou jejuando mais, eu estou orando mais. Peça e cele pela presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Se encha, não se contente com um toque, onde você vai para casa de cabeça erguida, respirando e dizendo: ai, como o culto foi maravilhoso. Não, chega na tua casa hoje, bota um louvor, ora ao Senhor e guarde esse mandamento durante a semana e a vida. Conserve o que você tem de mais precioso, por favor, meu irmão. Conserve o que você tem de mais precioso, por favor, porque esse Espírito que eu estou pregando aqui, ele não só está aqui para acompanhar você na caminhada, mas ele é o selo. Ele é o selo de Cristo sobre o teu coração, e que vai fazer, como diz em Efésios 1:18, vai fazer quando Cristo voltar, buscar você como povo dele. O penhor de Cristo é o Espírito sobre nós. Conserve isso, não deixe ele se apagar. Fale com ele, ame a ele, tenha temor a ele, busque a ele. Sabe o que é penhor, irmão? Penhorar. É como se a pessoa vai no mercado, chega lá, não dá o dinheiro todo, ela deixa uma carteira de habilitação, alguma coisa, ela dizendo assim: ó, eu deixo a minha carteira de habilitação penhorado na certeza de que eu vou voltar a pagar. Efésios 1:18 diz que o Espírito Santo é o penhor de Cristo sobre a nossa vida. É como se ele estivesse dizendo: eu comprei já comprei, é meu. A alma dela é minha. Eu vou só deixar penhorado aqui, ó, o Espírito Santo, como certeza de que um dia eu vou voltar a buscar. Meu Deus, aleluia. O penhor que é o Espírito Santo é a certeza, irmão, de que Cristo vai voltar. É a evidência de que a sua palavra é viva e que realmente daqui a pouco, segundo a sua vontade e presciência, ele vai voltar para nos buscar. Então nós precisamos zelar por isso, guardar ele. Quando algo é importante para nós, a gente não deixa jogado em cima da mesa de qualquer forma, e qualquer um que entra pode pegar e levar. A gente guarda num cofre, ou guarda num lugar que ninguém vai achar, porque aquilo tem importância para nós. Guarda o Espírito Santo como algo mais importante que você tem. O apóstolo Paulo falou que nós somos como vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro existe algo precioso, existe um tesouro, e esse tesouro é a presença do Espírito Santo, irmãos. Conserve a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. É Ele quem vai trazer brilho aos teus olhos, é Ele quem vai trazer alegria ao teu coração, é Ele quem vai levantar a tua cabeça, é Ele quem vai livrar você da escravidão do pecado e da condenação. É Ele. Então a ordem de Jesus é: o grupo do louvor pode se preparar. A ordem de Jesus é: não sai. Irmão, Ele não está falando para mim que sou um zero à esquerda.
Ele não está falando, ele estava falando para Pedro, Tiago, João e os apóstolos, que viram tudo o que Jesus fez. Mas Jesus falou assim: vocês precisam de algo para ser minha testemunha e sair pregando. O Espírito Santo. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo vai capacitar você e eu. Eu creio que Ele vai nos capacitar. E irmãos, escute, a evidência de que você tem o Espírito Santo não é que fala em língua, não é que chora, não é que corre, não é que pula, não é que faz isso, não é que faz aquilo. É você sair daquela porta para fora, decidido a mudar de vida para agradar o Senhor. Decidido. Seja testemunha de Cristo sobre a face da terra. E eu tenho certeza, irmãos, porque nós não sabemos. Uma coisa é certa: todo ser humano nasce com prazo de validade. Eu já falo isso aqui, que diz o pastor dele, do Guaraná de rolha. Todo ser humano nasce com prazo. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todo mundo vai morrer. E a volta de Jesus é para a igreja, mas também é individual. Se Jesus demorar mais 50 anos para voltar, talvez 90% dos que estão aqui não vão estar mais, porque Jesus voltou já para cada um. Jesus tem voltado para muitas pessoas todos os dias, e Jesus pode voltar para mim. Tomara que não agora, mas eu tenho que pegar o meu carro e ir até o Bela Vista, enfrentar um trânsito. Todo dia, de segunda a sábado, eu enfrento o trânsito de Blumenau. Faço viagem para cá, viagem para lá. Nós estamos na estrada, nós estamos no carro. Acabamos de orar para o cara. Ele foi fazer o que ele é profissional. Esse rapaz, o Renan, que fraturou a medula, ele foi fazer o que ele é profissional. Ele anda de Jeep. Numa competição dessas, o carro tombou e ele fraturou a medula. Sabe o que isso significa, irmão? A nossa vida não é nada. Nada. Agora a gente está aqui, depois vai estar onde? Quem tem controle daqui 5 minutos? Ninguém tem. Eu conheci pessoas que morreram fazendo plano para amanhã estar na igreja. Outras pessoas que a gente ouve falar que estava pregando a palavra. Olha que honra. Pregando a palavra, de repente pregando a palavra, andando, caiu de cara no chão e morreu. Porque Deus não vai marcar a hora com a gente. Deus não vai chegar para mim e vai dizer assim: ó, Guilherme, o negócio é o seguinte, amanhã é o dia da tua morte, faz tudo o que tu quiser fazer, que amanhã o teu prazo de validade acaba. Não, meu irmão, se Ele quiser tirar o meu fôlego de vida agora, Ele vai tirar e não vai avisar ninguém. E aí eu preciso me perguntar: e se acontecer? Porque a gente não quer, mas é uma probabilidade, é ou não é? É uma probabilidade, a gente não quer, a gente quer viver mais 40, assim, eu quero, né? Não é que eu quero, eu não queria, mas eu quero fazer o casamento da minha filha. Hoje ela tem 7, daqui uns 20 anos fazer o casamento dela. Ela já fala: pai, quando eu casar isso, pai, quando eu casar, eu falei: pelo amor de Deus, filha, tu já vai começar. Nasceu uns 43 cabelo branco aqui, e aqui tá caindo, ó. Por causa desse negócio de que vou casar. E o meu sonho é isso: encontrar um homem de Deus e eu ter a honra de poder fazer o casamento dela. Não sei se vou chegar lá. Cada vez que eu penso sobre isso, não é que eu tenho medo da morte, mas eu não queria morrer. Me causa uma aflição. Eu falo com o Senhor, eu digo: Senhor, eu queria muito fazer o casamento da minha filha, ver ela crescendo no Senhor. Quem sabe, se for da vontade de Deus, ela fazendo a tua obra, sendo usado pela tua mão. É a minha, não sei se é a do Senhor, estamos patente a tua vontade, mas a minha vida está nas mãos de Deus. A vida de quem está lá fora e não conhece a Cristo também está nas mãos de Deus. E nós precisamos entender que nós recebemos um presente, que é a chance da salvação. E junto com a chance da salvação, recebemos aquele que vai conservar ela dentro de nós, que é o Espírito Santo. E para isso nós precisamos conservar Ele dentro de nós, amando ao Senhor, buscando ao Senhor. Bom, quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo? Eu leio, pastor, eu venho no culto, o senhor leu Atos capítulo 1 em casa. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não bota um louvor para ouvir e chora ouvindo aquele louvor? Quer dizer que se você chorar, Deus está lá, e se não... Não, tem pessoa que é mais de Deus do que outras e nem chora na presença de Deus. Não tem problema.
Mas quantas vezes o teu coração, faz quanto tempo que o teu coração não se quebranta, irmão? Faz quanto tempo que você está caindo no pecado, você nem mais arrependimento sente, você sente só um remorso e está tudo bem? Isso demonstra que a presença do Espírito Santo está apagada. E sem o Espírito Santo a pessoa pensa em se matar. Sem a presença do Espírito Santo ela pensa em viver uma vida promíscua. Sem a presença do Espírito Santo ela pensa em largar tudo. Sem a presença do Espírito Santo ela pensa em deixar o casamento. Tudo que é tipo de coisa ruim vem sobre a nossa cabeça sem a presença do Espírito Santo. Agora, Ele conservando o nosso coração em integridade segundo a vontade de Deus, nós conseguimos andar conforme a palavra de Deus e ter alegria em meio aos sofrimentos, alegria em meio ao deserto, alegria em meio à tempestade. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Como é que a gente vai ter ânimo em meio à aflição? Só se a presença do Espírito de Deus viver dentro de nós. Por causa do pecado de Davi, o filho dele morreu. Ele ficou 7 dias dentro do templo, jejuando, chorando e pedindo a Deus. Quando ele soube da morte do filho, ele constrangeu os servos. Ele se levantou, bateu a poeira, tomou um banho, colocou a melhor veste, sentou na mesa e disse: eu quero comer. Os servos olharam e falaram assim: mas o senhor está doido? O senhor 7 dias aí, sem comer por causa do filho, agora que era para o senhor chorar, o senhor quer se alegrar e comer? Ele falou: enquanto meu filho tinha vida, eu estava orando para ver se a misericórdia de Deus me alcançava. Agora ele morreu, o que eu posso fazer? A não ser adorar o meu Senhor. Isso representa que o Espírito Santo estava dentro dele. O Jó perdeu 10 filhos, perdeu gado, perdeu ovelha, perdeu riqueza, perdeu servo, perdeu honra, perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu é aquilo que homem nenhum pode tirar e o diabo não consegue alcançar, que é o Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas foram presos, colocados na pior cadeia, apanharam, amarrados junto. Tinha tudo para reclamar, mas ao invés de reclamar, começaram a adorar. O Espírito Santo estava dentro deles. O amigo, eles estavam lá, só os dois, junto com outros presos, mas o amigo estava lá. Bom, já aconteceu com você de que você está num dia difícil, está num dia complicado, um dia de luta, de batalha, que você está carregado, e você diz assim: meu Deus do céu, que dia que foi esse? Aí de repente você bota um louvor. Quarta-feira, acho que foi quarta-feira, não, terça-feira, eu cheguei do serviço. A loucinha do café estava lá, porque a gente toma um café e sai. A loucinha do café, fui lá lavar a loucinha do café rapidinho. Falei: eu vou ligar o YouTube aí para botar um louvor. Mano, eu botei um louvor lá. Pelo amor de Deus, a minha filha veio correndo perguntando se estava tudo bem. O dia foi duro, o dia foi difícil, o dia foi ferrenho. Irmão, só quem enfrenta o trânsito de Blumenau sabe. Eu naquela Fiorino paro lá na sinaleira, aí vem o bafo quente daqui com os vidros abertos, bafo quente daqui, de cima vem bafo quente, suando, pingando, trânsito todo parado, ninguém vai, ninguém vem, não dá de sair para os lados, ninguém anda, o cara chega em casa doido. Aí eu botei um louvor. Meu Deus do céu, meu irmão, eu me acabei diante do Senhor, eu me arrebentei diante de Deus. Chorava de soluçar. Está tudo bem, pai? Está tudo bem, filho. O pai está sentindo a presença de Deus. Irmão, eu saí daquela louça ali que eu fui até limpar a casa toda. Ela chegou, estava tudo limpo. Ela olhou assim, ela disse: meu Deus, que maravilha, né? Só faltou passar um paninho na janela. Errei. E tão bom que foi. E às vezes é assim, é ou não é? O que gera isso é a presença do Espírito de Deus. O que faz a gente entrar no quarto secreto destruído por causa dos problemas e levantar de lá cheio de fé é a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá capacidade, e é Ele que vai capacitar você. É Ele que vai dar poder para você vencer as batalhas do dia a dia. É Ele e a sua presença que vai alegrar o teu coração, irmão. Comece a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, à prática das primeiras obras. Comece a colocar o Espírito de Deus na frente. Comece a clamar pela presença do Espírito de Deus. Nós no começo não clamávamos por bênçãos, não clamávamos por isso, por prosperidade, por aquilo, por cura. Nós clamávamos pela presença de Deus, e a presença de Deus nos enchia.
dia. Irmãos, as maiores experiências que nós tivemos com Deus foi na época do nosso primeiro amor, quando nós ainda tínhamos muita coisa para acertar, mas uma coisa a gente fazia: a gente era apaixonado pela presença do Espírito Santo de Deus, e a gente orava pedindo, a gente clamava, a gente buscava, levantava de madrugada, fazia propósito, jejuava, lia a Bíblia, orava como se não houvesse amanhã, e Deus nos concedia a sua presença. Nós tínhamos autoridade, nós tínhamos capacidade, Ele nos fortalecia segundo o seu Espírito. Por isso que todo mundo fala: que saudade do primeiro amor. Nós podemos viver o primeiro amor literalmente hoje. O mesmo que nos deu tudo que tínhamos lá é o mesmo que está hoje nesse lugar, disposto a nos presentear com a abundância da sua presença. E eu não sei você, mas eu quero, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé.